Olá, galerinha do bem, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal mais amoroso, mais político e mais religioso do YouTube. É muito bom contar com a sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, comente, compartilhe, curta, para que esse vídeo se torne mais relevante. Bom, no último vídeo a gente tratou de um assunto municipal e chamou a atenção de algumas pessoas, né? Cara, como tuas análises são legais e tal. Por que o canal tem pouco inscrito e tal? Cara, existem algumas formas de crescer no YouTube como canal, né? Algumas delas é comprando um seguidor, tal, algo do tipo, ou algo que a gente não cultiva aqui. Ou seja, você vê canais que têm cerca de 1 milhão de inscritos, mas você vai olhar as visualizações, elas são 10 mil, ou seja, representa 1%, 2%, às vezes 10% no máximo do total de inscritos. Aqui, as nossas visualizações quase sempre representa mais de 50% dos nossos inscritos, ou seja, quem está no canal aqui é quem realmente quer estar. Então isso faz com que seja legal. São pessoas que se interessam pelos temas que são tratados, que se trata de amor, política e religião. Bom, partindo para o vídeo de hoje, faz um tempinho que eu não falava sobre amor, né? E hoje é dia de falar sobre amor. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre amor e como vocês viram aí, o tema do vídeo de hoje está relacionado ao porquê que as pessoas estão amando mais. Bom, pesquisas científicas afirmam, através de estudos psicológicos, que nós vivemos uma geração de idiotas. E eu concordo quase plenamente com isso, né? A gente vive uma geração muito Nutella, em que os pais têm como principal jargão dizer: darei aos meus filhos tudo aquilo que eu não recebi. E nós temos uma geração de crianças mimadas, de adolescentes mimados, de pessoas que não querem sair da aba do pai e da mãe. E nossos idosos, nós, quando idosos, seremos a pior geração possível, porque não vai ter quem cuide de nós, porque estamos criando filhos de formas complexas. Bom, mas de fato, o ser humano ele tem se modificado muito nos últimos tempos devido às tecnologias. Se você assistir esse vídeo, você vai achar muita coisa interessante. Então eu te convido a assistir o vídeo todo. Eu não considero esse o vídeo mais importante do canal, né? Porque o vídeo mais importante vai ser em breve. Tem como tema cristianismo, capitalismo, intelectualidade. E você vai se impressionar. Mas voltando para o tema de hoje, o ser humano ele sempre foi fascinado pelo sobrenatural. O ser humano ele sempre quis saber o que existe além da morte. O ser humano ele é fascinado por teoria da conspiração e algumas coisas do tipo. Só que a Hollywood, o cinema, os jogos, eles proporcionaram ao ser humano uma certa banalização desses aspectos no que diz respeito ao sobrenatural. Por exemplo, as séries das plataformas de streaming, seja a Netflix, seja a Amazon Prime, ou seja qualquer uma das que você tenha, você vê séries voltadas para a questão do terror ou para a questão da ficção, onde você realmente viaja e fica, caraca. E aí o personagem morre, o personagem volta e tal, e aquela coisa. Da mesma forma os jogos. Por exemplo, se eu fosse estar hoje, talvez um dos jogos mais jogados do mundo hoje, o Free Fire. Você chega ali, ou seja, num squad, que eu acho uma das formas que eu acho mais legal, né? Que lembra muito o antigo Counter-Strike. Você vai ali 4 contra 4 e ali, pô, matou um, matou o outro, mas daqui a pouco você vai ralar o kit, né? Vai ter vida e vai continuar. Só que ao longo dos últimos quase 2 anos, o ser humano percebeu que as coisas não funcionam assim. Que de fato não dá para ralar kit, voltar à vida, que não é uma série da Netflix ou de alguma outra plataforma de streaming, que você vai morrer e vai voltar daqui a pouco. A pandemia ela tem feito com que as pessoas elas tenham se voltado mais para Deus, para a família. Por mais que tenha aqueles que sejam revoltosos, que jamais vão tirar lições, mas em sua maioria as pessoas elas têm ficado mais reflexivas no que diz respeito à vida. Aquela história, quem tem vida tem medo, e eu acho que todos nós, por exemplo, eu tenho um quadro de ansiedade, e meu quadro de ansiedade ele se desenvolveu de forma assim catastrófica ao longo da pandemia, porque a gente tem medo, isso é um fato. E esse medo ele tem feito com que as pessoas elas se amem mais. Parece que as pessoas ao longo dos últimos tempos elas têm tirado mais tempo para amar. Eu perdi pessoas assim maravilhosas, amigos. No caso da minha esposa, perdeu o avô e um tio. E esse tio era um cara que eu achava um cara bem interessante, né? Com respeito à luta, à vida, um cara ainda jovem. E após a morte dele, eu fiquei assim muito reflexivo com relação a isso. E eu pude entender. Perdi um amigo assim muito especial aqui do meu bairro, da minha rua, né? O seu Zé, conhecido como Zé da Farinha.
E foi algo também que me fez refletir muito. E eu tenho visto que as pessoas hoje, as igrejas, por mais que tenham pessoas que tenham saído da igreja durante a pandemia, mas muita gente tem, tem se voltado para Deus. Parece que o ser humano descobriu que não é Hollywood, né? Não dá para morrer hoje e viver amanhã. Não dá para terminar essa partida e voltar a pegar armas de novo e continuar o jogo. Não. Quando se vai de uma vez, se vai para sempre. E quando será que vai voltar de novo? Para aqueles que têm a esperança da volta de Jesus, beleza. E para quem não tem, é o fim, as coisas acabam. E com relação a esse mudança de pensamento na humanidade, nós vemos que a pandemia ela foi o primeiro evento que eu considero mundial na história. Bom, Cleito, tivemos 2 guerras mundiais no século XX. Fato. Mas elas são denominadas guerras mundiais porque tinham países dos 5 continentes fazendo parte dela, mas teve países que não fizeram parte da Segunda e nem da Primeira Guerra Mundial. Ficaram totalmente alheios. Ao longo da história tivemos epidemias de nível local e algumas pandemias de nível mundial, como a gripe espanhola, a peste negra, a gripe aviária, mas nenhuma delas atingiu todos os países do mundo. Dá para entender? Ou seja, eu considero a pandemia de Covid o primeiro evento mundial da história. E aí, Cleiton, mas o que tem isso, o que isso tem a ver com amor? A Bíblia não fala que nos últimos dias os homens se tornariam mal, o amor se esfriaria no coração de muitos? Sim, de fato. Mas parece que nós estamos chegando em um momento em que as pessoas já estão restaurando esse amor, que percebem que algo muito grande está perto, que algo muito grande está próximo. E a gente podia aqui comparar, por exemplo, com o Egito, né? A gente pode ver o Egito quando toda aquela galera viu começar a cair as pragas, eles sabiam que o fim estava próximo. Não estou afirmando eu aqui que o Covid é uma praga do Apocalipse e passa longe disso, né? Cleito, mas a Bíblia fala lá em Mateus se ouviria de falar de guerras, rumores de guerra. Pois é, mas as pessoas se esquecem do fim desse texto. Lá no fim Jesus fala assim, ó, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Ou seja, eu não posso usar guerra, terremoto, maremoto, porque são coisas que acontecem desde o início do mundo. Não dá para, no tempo de Davi existia guerra, no tempo de Salomão era mais tranquilo, mas existia guerra. No tempo do rei Ezequias já teve terremoto. Então não dá para dizer que esses sinais eles se aplicam necessariamente à volta de Jesus. Mas, no entanto, esse amor que as pessoas estão voltando a ter uma para com as outras, e essa pandemia que foi talvez o único evento mundial da história após o dilúvio, né? Só que a diferença é que no dilúvio a população mundial não era tão gigantesca quanto é hoje. Mas, de fato, talvez nunca na história da humanidade um evento ele tenha atingido todas as pessoas e causado um impacto muito grande. E aí começa a haver precedentes, né? É lógico que existe muita teoria da conspiração, mas existe muita verdade que parece que é teoria da conspiração e não é. E as pessoas hoje, elas vivem totalmente alienadas às suas bolhas, né? E para muitas delas, coisa nenhuma faz sentido, a não ser o seu vício ou o estilo de vida que ela tem. Mas, de fato, independente de qualquer coisa, muitos acreditam em um fim. Os cientistas lá no relógio, que existe lá em Nova York, já fizeram o relógio do fim do mundo, né? Que fala que pouco mais de 7 anos. Ou seja, por mais que você deixe a Bíblia de lado e você se aplique apenas a artigos científicos, você percebe que esse planeta ele não vai durar muito tempo. É como se fosse uma criança, né? Crescendo, um feto crescendo dentro de um útero e crescendo, crescendo, crescendo. Vai chegar uma hora que aquele espaço não vai mais caber. Nós somos hoje 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Que cada dia os recursos minerais naturais ficam mais escassos. E aí, vamos viver de quê? E a pandemia, ela se mostrou assim, um grande ensaio para muita coisa. A economia mundial hoje, ela está vivendo momentos complicados desde muito tempo, e muito se falava da necessidade de um reset, como preferir, de reiniciar tudo, de fazer com que as coisas começassem do zero. Um legítimo Ctrl-Alt Del. Para quem entende o mínimo de informática sabe do que eu estou falando. E a pandemia, segundo os grandes economistas do mundo, eles dizem que foi a melhor opção, a melhor coisa que aconteceu para que ocorresse esse reset mundial, porque hoje não dá mais para se confiar em tesouro mundial, em tesouro nacional, em papel, em moeda, em dinheiro físico, né?
tanto se fala hoje nas criptomoedas, os bitcoins e inúmeras outras moedas que existem, que já estão sendo cultivadas já há algum tempo aí. E aí para acabar de ferrar com a história, a gente sabe que todo o dinheiro do mundo ele está centralizado na mão de poucas pessoas. Se você for olhar, os 100 homens mais ricos do mundo estão praticamente com 70% ou 80% do dinheiro que todas as pessoas têm. E aí não é que eles sejam bonzinhos, né? Essa ideia do reset, é porque senão a corda vai arrebentar para o lado deles também. E aí a gente fica pensativo, né? No que isso tudo quer dizer. Nessa organização para o fim. E aí começa a vir ideias como a ideia do anticristo, né? Que para a interpretação diferente, a gente sabe que qual é a interpretação desse canal sobre isso. O anticristo ele já atua há muito tempo, eu não vou falar aqui hoje sobre a identidade do anticristo, não, mas sobre a sua atuação e o quanto esse poder e como esse poder vai se exercer sobre o mundo. Porque, por mais que a gente fala na história da Nabucodonosor, teve lá a Babilônia, teve os Mesopécias, os gregos, os romanos, mas ninguém teve o domínio do mundo, ninguém dominou o mundo de forma única. E hoje a própria ONU, ela diz que é necessário a existência de governo mundial. Se nós observarmos, nós já temos o FMI, que é uma instituição mundial, nós temos a OMS, que é como se fosse uma vigilância sanitária mundial, nós temos o próprio Banco Mundial, nós temos a própria ONU, que já é um projeto ali de governo mundial, né? Mas, na verdade, eles têm mudar os termos, né? De governo para governança. Porque imagine, como seria complexo um iraniano aceitar ser o mesmo país que os Estados Unidos. Um palestino aceitar ser o mesmo país que Israel. Um sul-coreano aceitar as mesmas coisas dos norte-coreanos e vice-versa. Então há muita briga ideológica, há muita briga política, há muita briga religiosa. Então eles querem estabelecer a ideia de governança mundial. Não um governo para que o mundo todo se torne um só país, mas grupos. Um grupo de governo para que possa dar ordens ao mundo, seja lá qual forma seja essa, porque hoje o mundo está totalmente descontrolado. Não tem quem tenha controle do mundo, não tem quem tenha controle da internet, não tem quem tenha controle do tráfico de drogas, não tem quem tenha controle da bolsa de valores, está tudo descontrolado. E você começa a fazer essa análise, a imaginar, fora isso ainda tem as criancinhas correndo para uma nova corrida armamentícia como no início do século XX. Você vê, por exemplo, o Japão. O Japão é um país que, desde a Segunda Guerra Mundial, virou paz e amor. Mas hoje o Japão já está começando a produzir porta-aviões. Você vê que países, por exemplo, como o Brasil, que em toda a sua história foram países altamente pacíficos, cresceram em meio à paz, hoje está tendo que investir pesado nas suas defesas porque vê a Amazônia sendo ameaçada de um ataque internacional. Você vê os investimentos bélicos da China, dos Estados Unidos, da Índia, que são assim, investimentos assim, estratosféricos, a quantidade de armas nucleares que essas pessoas têm, esses países têm. Então a gente vive num mundo meio doido, que parece que é só riscar um fósforo e tudo vai explodir. Mas quando nós paramos para fazer essa análise, a gente percebe que o fim está próximo. Que não necessariamente as guerras, os terremotos, eles vão indicar o fim do mundo. Mas quando nós olhamos a Bíblia e olhamos assim o que essa pandemia fez com o mundo, esse preparo para o advento de um governo mundial, a unificação das pessoas, a gente viu que é possível se unir em prol de um mesmo propósito. Você vê hoje, ó, o iraniano, o iraquiano, o americano, o coreano, seja lá quem for, todo mundo está unido, todo mundo usa máscara, todo mundo usa álcool gel, se uniram em torno de um mesmo propósito. E como diz a Bíblia, vai ser um governo populista, né? E aí você observa que como fala que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Então, de fato, vai ser um governo que vai afetar a economia, a política e a religião. Como disse, não vou tratar hoje da identidade desse governo, mas não fica tão difícil para você que entende o mínimo de Bíblia ligar as peças e entender do que nós estamos falando hoje. Mas, de fato, Cleiton, será que se Cristo vai voltar ainda na nossa geração, nos nossos dias? Pode ser que sim. Há argumentos suficientes para dizer que sim. Só que, no entanto, voltando à questão dos israelitas, eles estavam prontos, os hebreus, estavam prontos para sair do Egito. Estava tudo preparado, eles sabiam que
Estava chegando a hora porque eles viram as pragas caírem no Egito. Mas ainda assim, eles passaram 40 anos caminhando pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Talvez porque muitos deles não estivessem preparados. Talvez eu e você não estejamos preparados. Não sei se caminharemos quanto tempo ainda pelo deserto, mas é tempo de amar. Lógico que nós temos muita coisa a melhorar, somos débeis, defeituosos, fracos, mas busque melhorar cada dia, né? Faça o que tem que ser feito. Ame, abrace, veja quem você precisa ver, esteja com quem você precisa estar, diga o que você precisa dizer. E, acima de tudo, estude as Escrituras e tente entender esse mundo louco em que vivemos, porque muito em breve o fim virá. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Até a próxima. Aquele abraço do Cleitinho.